Olá pessoal, tudo bom com vocês? Cassiane Naif aqui, do grupo MedUp, e eu estou aqui hoje para falar um pouco sobre a pressão arterial na pediatria. Essa série vai ter 4 vídeos. O primeiro vídeo, esse de hoje, nós vamos falar em como medir e em quem medir a pressão arterial. No segundo vídeo, nós vamos falar em como interpretar, como avaliar essa pressão arterial. No terceiro vídeo, nós vamos falar sobre a investigação e o tratamento para os casos considerados como hipertensão. E no último vídeo, vamos falar sobre o que fazer diante dos quadros de emergência e urgência hipertensiva em pediatria. Antes de começar a aula, eu gostaria de pedir para vocês não esquecerem de seguir o MedUp nas mídias sociais, se inscrever no nosso canal do YouTube e construir esse canal junto com a gente com a participação de vocês. Falando sobre a pressão arterial, em quem nós vamos medir? Bom, a partir de 3 anos, a medida da pressão ela é obrigatória pelo menos uma vez ao ano nas consultas de rotina. Para as crianças acima de 3 anos, mas que têm obesidade, doença renal, diabéticos, coarctação de aorta ou uso de medicamentos que aumentam a pressão arterial, essa medida ela é obrigatória em toda a consulta e não apenas uma vez ao ano. Então, toda avaliação da criança com essas situações exige uma medida de pressão arterial. E quando eu vou medir a pressão antes de 3 anos de idade? Bom, aí vai depender de alguns fatores, de alguns antecedentes dessas crianças. Com relação aos antecedentes neonatais, nós vamos medir antes de 3 anos para aquelas crianças com história de prematuridade, muito baixo peso ao nascer, submetidas a cateterismo umbilical ou qualquer outra intercorrência no período neonatal que fez com que ela precisasse de internação em UTI. Crianças portadoras de cardiopatia congênita, seja corrigida ou não. Crianças com histórico de infecção urinária de repetição, hematúria ou proteinúria, doença renal conhecida, malformação urológica ou histórico familiar de doença renal congênita. Para aqueles transplantados, seja órgãos sólidos ou medula óssea, e aquelas crianças com história de neoplasia, uso de drogas que aumentam a pressão arterial, outras doenças que causam aumento da pressão arterial ou situações com aumento da pressão intracraniana. Então, todas essas situações requerem a medida da pressão arterial antes de 3 anos de idade. E como que a gente vai medir? Bom, como a gente tem vários tamanhos de crianças, teremos também vários tamanhos de manguito. E é essencial que o manguito seja adequado ao tamanho da criança, ao tamanho do braço da criança. E como a gente sabe esse tamanho adequado do manguito? Bom, a gente faz uma medida do acrômio até o olecrano, a gente pega o ponto médio dessa distância aqui, e nesse ponto médio medimos a circunferência do braço. Dentro do aparelho existe uma borracha. Bom, essa borracha não é o aparelho inteiro, né? Não é o manguito inteiro, é a borracha interna ao manguito. Ela deve ter um comprimento que corresponde a 80% a 100% a circunferência do braço, ou seja, ela deve abraçar todo ou até 80% o braço da criança. E a largura dela, né, essa distância aqui, deve corresponder a aproximadamente 40% o valor da circunferência do braço. Existem também tabelas que relacionam o tamanho de manguito com a idade da criança, mas a medida mais adequada é essa, por meio da medida da circunferência do braço. O manguito adequado é o tipo anaeroide e o método de medida é o método auscultatório, onde a pressão arterial sistólica corresponde ao surgimento do batimento, né, pela ausculta, corresponde ao primeiro som de Korotchkov, e a pressão diastólica corresponde ao desaparecimento desse som, que é o quinto som de Korotchkov. Lembrando que em crianças pequenas
Pode não haver o desaparecimento, a gente ouve a batida até o final, até o zero, mas ocorre um abafamento, uma mudança desse som. E aí, quando não tem desaparecimento, esse abafamento é que é considerado a pressão diastólica, que corresponde ao quarto som de Korotchkov. A criança, ela precisa estar tranquila por pelo menos 5 minutos, não ter praticado atividade física nos últimos 60 minutos, ela precisa estar de bexiga vazia, pode estar sentada ou deitada e o manguito deve ficar na altura do peito. Feito a medida, a gente precisa saber interpretar e saber como conduzir se hipertensão ou se for uma urgência ou uma emergência hipertensiva. Mas nós vamos ficar por aqui e esses assuntos estarão nos nossos próximos vídeos. Agradeço a atenção de todos e até a próxima.